Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17, diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Versículo 18. Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, honra a teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Versículo 21. E Jesus, fitando-o, olhando para ele, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro aonde, pessoal? No céu. Então, vem e segue-me. Versículo 22. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Marcos 10, 23 agora. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Versículo 24. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para aqueles que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? 27. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo, para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer: Eis que deixamos nós tudo e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo, quer dizer, 100 vezes mais, de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Amém, gente? Esses versículos que nós lemos, Jesus estava falando sobre uma passagem muito conhecida, no Marcos capítulo 10, do 17 ao 30, ele falou sobre o jovem rico. E a palavra de hoje é realmente sobre o jovem rico. Porém, eu quero observar com você, não todos, mas alguns dos pontos principais dessa mensagem. Por quê? Porque tem gente que usa essa mensagem para poder dizer que o cristão ele não pode prosperar. Tem gente que usa essa mensagem para dizer que o cristão ele não pode ter uma boa casa, ele não pode ter um bom carro, ele não pode ter um bom emprego, Tem gente que usa essa passagem para dizer que o cristão tem que ser miserável. Mas eu vou dizer uma coisa para você nessa noite: teu Deus não é miserável. Por que você seria? Teu Deus não é miserável. Por que você seria? Deus, ele não é aquele tipo de gente, que na verdade é o homem que costuma fazer isso, de vira para você, e fala assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Tem gente que fala isso, tem gente que faz isso, não fala assim, mas faz isso, Mas Deus, ele não é assim. Teu Deus não é miserável, então ele não quer ver você miserável. Ele não quer ver você miserável. E aí você fala: pastor, você está falando só de condição financeira? Não.
O jovem rico desta passagem, ele não era apenas um homem cheio de dinheiro. Muito pelo contrário, o dinheiro, na verdade, ele não era o pior dos seus problemas. Tem gente que cita o versículo que Paulo falou, né, dizendo assim: o dinheiro é a raiz de todos os males, mas na verdade é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. E a gente comprova isso nessa passagem que nós lemos, em Marcos capítulo 10, no versículo 24, diz assim: os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filho, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Pastor, o senhor está perdendo tempo aqui pregando essa palavra, porque aqui no nosso meio de repente não se encontra nenhum milionário, né? De repente aqui no nosso meio não se encontra ninguém aqui igual aquele rapaz lá, filho do empresário que atropelou o homem na estrada, teve que pagar a multa de 1 milhão. Aí pagar a multa de 1 milhão para quem tem bilhões não é nada. Pastor, o senhor não está falando com ninguém rico de dinheiro. Mas irmãos, a gente sabe, e a gente vê isso no dia a dia, que às vezes mais orgulhoso é o pobre do que o rico. Porque esse exemplo Jesus viveu, né? Ele não foi uma parábola, foi algo que ele viveu com um homem que era rico, de posses, mas ele tinha um apego às riquezas. Às vezes a pessoa não tem riquezas para se apegar, mas ela se apega mais ao mundo. Ela se apega às coisas dessa vida. Ela se apega às coisas deste mundo muito mais do que às coisas de Deus. Ela se apega mas eu não tenho muitos bens materiais. Mas mesmo assim, não precisa ter muitos bens materiais para se apegar a eles. Às vezes a pessoa não tem nada, irmão. Às vezes a pessoa só tem uma roupa, ou só tem o salário dela, ou só tem alguma coisa material que ela se apega àquilo e que ela larga tudo em favor daquilo. Quando a pessoa, às vezes, ela tem condição, ela compra um carro, ela se apega ao carro, ela, vamos domingo na igreja? Não, domingo eu não posso, porque domingo eu tenho que limpar o carro. Né? Vamos na quarta-feira? Não, na quarta-feira eu vou na revisão que eu tenho que fazer. Larga a igreja, larga Jesus, larga a obra de Deus por qualquer coisa. E eu vou te falar uma coisa. Deus, Ele quer um compromisso com as pessoas. Deus, Ele quer um compromisso com os seres humanos. Deus, Ele quer um compromisso, porém às vezes as pessoas não estão querendo um compromisso com Deus. A pessoa chega para Jesus igual esse homem chegou, né? Ele virou e falou assim: bom mestre, né? E já querendo lisonjear, já querendo falar palavras bonitas para ver se encantava, né? Igual é às vezes o camarada quer né, quer namorar a menina, quer dar uma cantada nela. Aí a menina às vezes não é nem tão bonita assim. Aí ele vira para a menina e fala: princesa, você é linda, é a mesma, a ideia é a mesma, né? Aí já chega com Deus, e pior, que Jesus, Ele conhece o pensamento de todos nós. Aí a pessoa chega às vezes na oração: Jesus, tu é maravilhoso, Jesus, eu te amo, isso, aquilo outro. E na verdade é igual o cara que chega para a menina feia e fala: princesa, tu é linda. Falsidade pura, né? Falsidade pura. Às vezes é a coisa tão falsa que a menina percebe, né? Quando é o caso do rapaz, a coisa é tão falsa que a menina chega a perceber. Já conta a história aí, um músico uma vez escreveu uma música que dizia assim, que a menina era tão feia que ele ligou para a menina e falou assim: oi princesa, lembra de mim? Ela desligou, porque ela mesmo tinha consciência que ela não parecia uma princesa, né? Mas a pessoa com Jesus é bonita, né, pessoal? A pessoa com Jesus, ela muda, porque o semblante muda, né? E Deus, por que muda? Porque o teu Deus é bonito, teu Deus entende das coisas, teu Deus não está alienado, teu Deus não está voltado para as situações materiais como as pessoas estão. Teu Deus não te engana e nem deixa você ser enganado. Ele não foi enganado por palavras de lisonja. Ah, bom mestre, né? Que farei para herdar a vida eterna? Ele já falou uma, né? Que já foi uma cutucada na costela. Só existe um bom, que é Deus. Ele mesmo, Jesus, é Deus. Por quê? Porque é filho de Deus
E na verdade Deus não se divide. Então se fala que Jesus é filho de Deus, mas na verdade é Deus que veio à terra, sem glória, sem escândalo, escandalosamente sobrenatural, com anjos andando para lá e para cá. Não, ele veio sem glória, mas era Deus na terra. Respondeu-lhe: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus, né? Sabes os mandamentos? Fez a pergunta. Sabes os mandamentos? Jesus não começou pelo começo dos mandamentos, né? Deixa a Bíblia marcada e abre a Bíblia comigo no Êxodo capítulo 20. Segundo, deixa marcado lá no Marcos, que eu vou voltar lá. Mas Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Gênesis, Êxodo. Êxodo capítulo 20. Esse mesmo, eu sei. Bíblia no celular. Amém, gente? Êxodo capítulo 20. Põe ele aqui. A gente vai ver que Jesus, ele não começou do começo, né? Ele não chegou pro camarada e falou assim: olha, você conhece os mandamentos, né? E ele começou realmente por onde começou. Vamos lá, Êxodo capítulo 20, versículo 3, diz assim: não terás outros deuses diante... Lê aí, pessoal. Não terás outros deuses diante... Não farás para ti imagem... Versículo 5. Versículo 5. Não as adorarás, nem as servirás, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu pular aqui para poder te ajudar. Versículo 7, vamos lá, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ok? Vamos lá. Estou lendo só os mandamentos mesmo, tá? Versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Vamos lá, pula para o versículo 12, pessoal. Versículo 12. Honra teu pai e tua mãe. Versículo 13, vai, pula para o próximo. Versículo 13. Não. 14. 15. 16. Não tem falso contra ninguém. E 17. Ok, parou aí. São os mandamentos. Eu li com vocês, não todos os versículos, mas só os mandamentos especificamente. Aí o Jesus falou: você conhece os mandamentos? Né? Jesus perguntou para ele: você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. Você sabe? Ah, não, isso daí eu tenho observado. Ele falou dessa forma, né? Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Esses que Jesus falou, esses que Jesus citou, ele estava observando. Porém, antes desse, existia outros. Nós lemos, né? Não terás outros deuses perante mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Irmão, só o primeiro mandamento. Ele lembrou dos 5 últimos, mas o primeiro ele já lembrou. Qual? Qual é, pastor? Êxodo 20, versículo 3, diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Só isso que ele disse. Não, Deus falou: não terás outros deuses diante de mim. A palavra Deus quer dizer único, digno de ser adorado. Vamos popularizar um pouco mais. A palavra Deus quer dizer digno de ser adorado.
Nós conhecemos Deus como único, digno de ser adorado. Porém, a palavra Deus quer dizer digno de ser adorado. Aí o Senhor, então vamos traduzir um pouco mais a coisa. Não terás outros deuses diante de mim? Não terás outras adorações. Você não vai adorar a ninguém diante de mim, ninguém acima de mim. Porque a adoração, a palavra adoração, às vezes a pessoa vem para a igreja e acha que a adoração é só quando a ministra de louvor está cantando, né? Aí ela está ali levantando a mão de olho fechado, está adorando. Não. Adorar, a palavra adorar, quer dizer amar em extremo. Amor muito grande. Te amo muito, né? Quando as pessoas até usam para se comunicar normalmente com as pessoas que amam. Olha, eu te amo muito, olha, eu adoro muito você. Está errada a forma de falar, mas é uma força de expressão. Agora, olha, adoração, o amor mesmo, de verdade, forte, extremo, só devemos ter ao nosso Senhor Jesus. E aí qual foi o erro do jovem rico? Ele quebrou o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, em outras palavras, traduzindo, você não pode adorar na tua vida ninguém mais do que Deus. Simplesmente, porque se você adorar, se você gostar mais de alguém do que a Deus, se você gostar mais de alguma coisa na tua vida do que a Deus, e mesmo assim você achar que está com Deus, estou te dando a ideia reta, como o bicho falou aqui, né? Te dando papo reto. Você está perdendo tempo. Se você está adorando, gostando, amando uma coisa mais do que a Deus na sua vida, você está, meu amigo, perdendo tempo. Ah, pastor, peraí, não é assim, tal, não sei o que. Não é para eu amar ninguém? Claro que é para você amar. Claro que é para você amar o seu cônjuge, a sua família, né? Claro, você vai amar as pessoas, mas você não vai deixar de se encontrar com Deus para se encontrar com outra pessoa. Você não vai deixar de ler a Bíblia, de ouvir a palavra de Deus para poder ouvir a palavra de outra pessoa. Você não vai deixar, né, de ajudar a obra do teu Deus para poder ajudar a obra de quem quer que seja ou da sua própria vida. Que é a obra de Deus, Deus em primeiro lugar. Repita isso: Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. É o primeiro mandamento. É a primeira coisa com a qual ele falou. Volta lá para o Marcos capítulo 10. E aqui está a grande desmistificação desta história do jovem rico. Porque as pessoas falam que Jesus estava pregando contra a riqueza. Jesus estava dizendo que o homem não podia ser rico. Não, a questão em si não é o dinheiro. Mas aquele homem adorava o dinheiro. O que você tem adorado? Para e pensa aí. O que você tem adorado mais do que a Deus? O que você tem colocado acima das coisas de Deus na tua vida? O que você tem colocado no teu coração? Ah, pastor, eu gosto muito, né, da minha família. Eu gosto muito dos meus amigos do trabalho. Eu gosto muito. O que você tem colocado? Com sinceridade, pensa e reflete você agora. O que você tem colocado acima de Deus? Se você tem colocado alguma coisa acima de Deus, sabe o seguinte: Deus é educado o suficiente para dizer: vem aqui, deixa a Bíblia aí um minutinho. Se você tem colocado, vamos dizer que isso daqui seja sua vida, suas coisas. Aí você vai entregar a sua vida na mão de Deus. Diz que Deus aí está na mão, igual a Raquel aí. Vai entregar a sua vida na mão de Deus. Entregou, né? Mas espera aí, Deus, deixa eu só dar uma limpadinha aqui. Tirou? Não. Não, peraí, Deus, não deixa tudo não, porque eu vou ter que fazer alguma coisa ali e depois volta, tá? Depois volta para sua mão. Mas eu vou fazer uma coisa ali com a minha vida, depois volta aqui. Não, peraí, Senhor, só um minutinho. Não está na mão de Deus, meu amigo. Obrigado.
Não está na mão de Deus. Vai deixar alguma coisa na mão de Deus? Deixa. Esse negócio de dar, tomar de volta, não é com Deus. Deus está é por isso que no Evangelho de João, né, capítulo 3, se eu não me engano, se não falha até a memória, que diz que Deus, ele procura verdadeiros adoradores. Deus, ele procura gente que adore mesmo de verdade, que bote tudo acima dele. Ele procura. Olha, se Deus lá do céu, ele procura, eu vou dizer para você, é porque o negócio está difícil, hein? Se lá do céu ele procura, olha, meu amigo, vou dizer para você que não está fácil de se achar. Por quê? Por que será? Por que será que as pessoas hoje não amam a Deus? Querem tudo dele, tudo. Mas por que será que não amam a Deus? Não tem confiado no Senhor, nem receber vitória vai estar recebendo. Olha, hoje eu convido você, né, a ouvir a palavra de Deus, principalmente naquilo que o Senhor Jesus disse no versículo 29 de Marcos 10, que diz assim: tornou-lhe Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, mãe, ou pai, ou filho, ou campos, que por amor de mim e por amor do Evangelho, versículo 30, que não receba já no presente o cêntuplo, 100 vezes mais, de casas, de irmãos, irmãs, mães, filhos, campos com perseguições e no mundo com perseguições e no mundo por vir a vida eterna. Você vê os cristãos hoje sendo massacrados. Você vê pastores hoje, sendo perseguidos, alguns sendo processados, outros sendo presos, outros aí falam mal na televisão, falam mal na internet, falam mal em tudo quanto é lugar. Estão recebendo 100 vezes mais do que abandonaram, de repente até mais, mas com perseguições. E no porvir ainda vão receber a vida eterna. Se você ficar ligado, se você ficar prestando atenção nas opiniões dos outros sobre a tua vida, se você está pensando no que os outros vão pensar se você deixar a tua vida por completo na mão de Deus, se você está pensando no que os teus amigos, no que o mundo vai pensar, se você está entregando a tua vida na mão de Deus, eu vou falar para você, não perca o seu tempo, porque só Deus tem algo a acrescentar na tua vida de bom. Só Deus tem interesse em realmente colocar algo de firme, de positivo, algo que realmente mude a tua vida por completo, faça a tua vida valer a pena. Não venha perder o seu tempo com a opinião de pessoas que só estão aí para te analisar e para te julgar. Deus, ele não está para te julgar, Deus, ele está para te ajudar. Fale para a pessoa do seu lado, Deus não está para te julgar, Deus está para te ajudar. Deus está para te ajudar. E se ele está aí para te ajudar, a opinião dos outros pouco importa. Sabe por quê? Porque as pessoas chegam assim para você, bom mestre, Deus. Chega assim para você, para quê? Para ganhar a tua confiança. Tem gente que não pode ouvir um elogio que se desmancha, Parece manteiga no micro-ondas. Não pode ouvir um elogio que desmancha. Aí vai ouvindo o elogio, poxa, eu acho que devia ser assim, desse jeito, não sei o quê. Aí já tá o chifrudo lá dando opinião na vida dos outros, Já tá o demônio lá usando um para dar opinião na tua vida, Mas a opinião é boa, a opinião é ruim, pessoal, fica com a opinião do teu Deus. Amém. Fica com a opinião do teu Deus. Fica com aquilo que o teu Deus falou para você. Se Deus falou para você que você é vencedor, se Deus falou para você que você tem que seguir em frente, se Deus falou para você que você tem que ter compromisso com Ele, tem que santificar a tua vida, tem que se separar, tem que realmente fazer a tua vida valer mais a pena do que ela valeu até hoje,
fique com a palavra de Deus, porque se Ele está chamando você para uma jornada, Ele está contigo junto no caminho. Você, quando anda na orientação de Deus, você não anda sozinho. Se aquele jovem rico, ele lançasse mão daquilo que Jesus falou para ele: olha, lança, pega o teu tesouro, pega tudo que você tem, vende e dá para os pobres. Aí, mas tem gente que pensa assim, tem gente que pensa na falta de provisão de Deus, como se Deus tivesse falta de provisão. Tem gente que para e pensa assim: mas se eu for lançar fora tudo que eu tenho, eu vou ficar pobre. Aonde já se viu? Ele mesmo falou: olha, o que você vai lançar fora, você vai ter 100 vezes mais. Não é só no céu, não. Ele falou aqui, versículo 29. Em verdade vos digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmã, pai, filho, por amor de mim e do Evangelho. Versículo 30, que não receba já no presente e na vida eterna, mas já. Aleluia. Deixei muitas namoradas no mundo, meu irmão. Você não perdeu nada. Deus vai te dar uma só que já vai valer por todas e muito mais e muito melhor. Glória a Deus. Deixei um negócio bom lá no mundo, um esquemazinho, olha, entrava muito dinheiro. Você vai deixar isso para trás. E dinheiro, teu Deus é dono do ouro e da prata. Até isso Ele pode te acrescentar muito mais, com muito menos risco do que fazendo coisa errada no mundo. E não vai te deixar faltar nada. Glória a Deus. Pastor, o senhor está pregando teologia da prosperidade. Olha, se você não sabia que eu era assim, eu sou assim. Eu acredito mesmo que Deus prospera. Eu acredito que Deus muda o quadro da história. Eu acredito que Deus pega um nada, um desvalido, um pó da terra e faz campeão, faz vencedor em todos os sentidos da palavra. É o que Deus faz, gente. Milagre é esse. Era doente, vai ser curado. Mas não valia nada, ninguém na minha família valia nada. Deus não depende da tua família para fazer o milagre. Deus não depende da tua família para fazer o teu histórico de vida. Deus não depende do teu passado. O passado de quem quer. Deus não depende do passado. Depende apenas de você se lançar na fé. Se lançar e acreditar. Olha, hoje a gente está aqui, né? Eu gravo uma mensagem que eu boto na internet mesmo, porque lá está registrada a data que eu falei, o dia que eu falei, lá está registrado o dia que eu coloquei a mensagem lá, e a nossa opinião vai ser a mesma. E daqui a 10 anos, 10 anos não é muito, né? Mas vou botar a longo prazo, só para falar. Daqui a 10 anos, vão virar e vão falar assim: é o pastor que estava pregando lá na garagem. A gente estava na sala, já veio para a garagem. O pastor que estava pregando lá na garagem. Lá na garagem. Hoje Deus fez a vitória. Vão olhar para você e vão falar assim: olha, esse camarada lá, ele estava lá na garagem lá. Aquela garagenzinha amarela, lá em Anchieta, amarela e azul. Né? Num lugar como esse, às vezes a pessoa para assim: não acredita, sabe por quê? O importante não é o lugar, o importante não é quem está falando, de pessoa. O importante é que Deus está fazendo na tua vida uma obra hoje. O importante é que, assim como profeta do Senhor, estou dizendo que Deus veio fazer hoje uma obra diferente na tua vida. Deus veio hoje mudar aqui nesse lugar a tua história. Você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, mas vai sair daqui transformado pelo Espírito de Deus, diante das palavras do Senhor. Não há nada que no mundo você venha abandonar, que nesta vida você já não venha receber 100 vezes mais e melhor, e da mão do próprio Deus. Você crê nisso? Dá um glória a Deus. Você crê nisso? Dá um glória a Deus nesse lugar. Aleluia. Porque o Senhor está aqui para poder realmente fazer algo de bom para você. O que você veio buscar, Deus veio fazer melhor. Amém, gente? No nome de Jesus, guarda esta palavra no teu coração.